É histórico, tá bom? A Selic começou a cair depois de 3 anos e, ao que tudo indica, pelo consenso dos economistas, vai durar um longo ciclo, pelo menos 2 anos de queda na Selic. Como é que ficam os seus investimentos agora? Será que você vai poder investir mesmo com a Selic caindo, tendo boa rentabilidade? Como que fica a nossa economia? Quais as perspectivas daqui para frente? É o que a gente vai ver hoje, falando também de Tesouro Educa Mais. Diversas dúvidas aqui no nosso quadro Fala Dinheirudo, tão logo depois da nossa vinheta. Fala, meu amigo dinheirudo, William Ribeiro por aqui, seja bem-vindo para se inscrever aqui no nosso canal se você gosta de conteúdos que impactam o seu bolso, investimentos, macroeconomia, criptomoeda, tudo que impacta o seu bolso você vê por aqui, então se inscreve para você não perder nenhum vídeo. O nosso quadro Fala Dinheirudo é onde as pessoas mandam as dúvidas pra gente lá no Instagram, @dinheiro com você, segue a gente lá também, e também na nossa comunidade no YouTube. E vamos começar aqui já vendo a primeira dúvida do João, falando Selic caindo, como que fica o Brasil agora? Eu quero convidar você para ver aqui, inclusive comigo, a gente está vivendo o primeiro corte da Selic, né? Mas já vamos ver qual a perspectiva da Selic de acordo com o consenso do mercado do Boletim Focus, vendo em 2023 e também 2024. Veja bem, de acordo com a maioria do mercado, a expectativa é que a gente termine 2023 com 12% de Selic, então tem muito espaço para cair ainda. E também a gente está falando de Selic em 2024 a 9,25%. Aproveitando aqui a futurologia, vamos olhar também qual a previsão para o dólar. O dólar aumentaria para 4,91 agora em 2023, fechando a 5 em 2024. Veja que é o custo da inflação, né? A inflação hoje, se a gente puxar aqui, a gente vê no IBGE a 3,16% nos últimos 12 meses, portanto, belíssimo trabalho do Banco Central ao manter a inflação dentro da meta e a inflação a nível espetacular. Para você ter uma ideia, comparável ao nível Estados Unidos, ó. E os Estados Unidos também recuperou bastante, né? Se a gente estivesse falando do ano passado, em junho do ano passado, a inflação dos últimos 12 meses de então estava em 9,1%. E hoje nos Estados Unidos já desacelerou para 3% nos últimos 12 meses, na verdade, né? Já eu quero falar um pouquinho mais para você sobre isso, sobre essa situação dessa dinâmica. Por que a gente está vivendo esse ciclo de juros altos e o que a gente vai ver daqui para frente. Veja que o próprio fato de abaixar a Selic, dessa previsão de Selic caindo, ela vem ao custo inflacionário, né? Ela vem o custo de aumentar essa inflação, que hoje a gente está em 3%, para 4,84%. O que a gente viu na pandemia, né? Os governos fizeram as pessoas ficarem em casa por conta de uma emergência sanitária e por conta disso teve que injetar dinheiro, tacar o pau na impressora de dinheiro. Você sabe que as coisas em economia não ficam impunes. A gente viu uma pressão inflacionária muito grande nos Estados Unidos, que subiu bastante o nível de juros, que obrigou, inclusive, os outros bancos centrais do mundo a subirem os seus respectivos níveis de juros também, até para manter uma paridade da moeda. A gente está falando aqui, inclusive, de impacto no câmbio. Se a gente tem uma Selic alta, isso ajuda muito a manter o dólar sob controle, que por sua vez ajuda também a manter uma inflação sob controle. Teve toda essa discussão se a Selic está alta demais, se não está, se é hora de abaixar. O fato é, a gente curou o enfermo. E o imposto mais perverso que existe, sobretudo na vida do mais pobre, é a inflação. Por hora, a gente não tem esse problema. Por hora. Mas a gente está falando aqui de um monstro que a gente sempre tem que ficar de olho, sobretudo em países subdesenvolvidos como o nosso, onde o governo gasta demais e a gente acaba tendo lá na frente. Veja bem, é sempre lá na frente, né? Essa queda nos juros que a gente está vendo no dia de hoje, ela vai ter impacto aí para você lá na frente. Como também a inflação, quando o governo gasta bastante, é só lá na frente que a gente paga a conta. Antes de a gente falar como ficam os seus investimentos aqui no Brasil e o cenário econômico daqui para frente, eu quero te falar dessa oportunidade muito grande que existe no dia de hoje de você dolarizar o seu patrimônio. Primeiro, pela queda do dólar expressiva, queda muito grande no dólar que a gente tem vivendo nos últimos meses. Mas aí, sobretudo, a pessoa fica pensando assim, não vou investir porque está caindo. Olha a visão da pessoa, não vou comprar dólar porque está caindo. Você está comprando o seu seguro contra o Brasil
paulatinamente, um pouquinho cada mês, está pagando mais barato e está reclamando. Mas eu vou te mostrar outra coisa também. Não só você dolarizar uma parte do seu patrimônio, que na verdade todo país tem inflação, você precisaria investir. Mas vamos pegar uma empresa de tecnologia, por exemplo, o caso da Netflix. Suponha que um plano premium, inclusive eu acho que é esse o valor mesmo, o plano premium dela custe R$ 55,90. Se o dólar custa 5,20, a gente gera de receita para ela $10,75 cada vez que a gente assina o plano premium. Por um lado, com o dólar a 4,80, que são os patamares que a gente está vendo agora, mais recentemente, e estranhamente, né, os Estados Unidos teve nota rebaixada pela Fitch e a gente teve nota aumentada, a gente tem um cenário diferente. Olha, a receita em dólar, quando o dólar cai, é maior para a empresa, ou seja, o faturamento da empresa Netflix em mercados não americanos, em dólar, aumenta toda vez que o dólar perde poder de compra. Olha que loucura isso, né? As pessoas ficam olhando, mas está caindo o dólar, sei lá se vai vir a moeda dos BRICS, o que vai vir para o lado de cá, mas no fim do dia, toda vez que o dólar cai, a receita em dólar em países não dolarizados aumenta para as empresas americanas, certo? Duvido que você já tinha pensado dessa forma. Então, olha com carinho aí o mercado americano também, para você, sobretudo, diversificar aquela parte do seu dinheiro para proteger, fazer um hedge contra a economia brasileira, que aqui a gente nunca sabe. Na verdade, o Brasil vai ser sempre o país do futuro, né? Em que pese que há as oportunidades aqui para a gente investir, com certeza. E aí, até pegando aqui o gancho da pergunta do Rodolfo, explique quem tem dinheiro investido de forma dependente à Selic ou atrelado aos investimentos pós-fixados, né? Atrelados à Selic, se deve mudar para outras aplicações, dada a sua proteção de queda. Eu acredito que não, tá bom? O dinheiro que você tem, sobretudo nesses investimentos pós-fixados, você não está procurando rentabilidade. E tem uma dinâmica também, não é literalmente ligada à Selic, mas tem uma dinâmica também de a Selic ser um pouco acima, no caso agora muito acima, da inflação do período. Na verdade, essa conta é feita olhando juros futuros, né? Mas pensa assim, a ideia é que você não perca dinheiro investindo em investimentos, colocando seu dinheiro em aplicações pós-fixadas. Então eu estou colocando o meu dinheiro no Tesouro Selic para aquele dinheiro, para aquela fatia do meu dinheiro que eu possa precisar no curto prazo. Eu vou tirar daquilo lá e vou colocar no Tesouro IPCA, que tem risco de eu tomar uma marcação a mercado, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então, aquela fatia de dinheiro que você aplica para ter a segurança de poder tirar o dinheiro, a liquidez, quando você quiser, ela vai estar colocada no Tesouro Selic ou no investimento pós-fixado do seu bancão atrelado ao CDI, que é a mesma coisa para efeitos práticos aqui da Selic. Mas agora eu quero falar para você do Tesouro Educa Mais, que é uma ferramenta fantástica para você guardar dinheiro para o seu filho, que é o que o João está perguntando aqui, falando do Tesouro Educa Mais. Vamos colocar umas simulações da tela aqui do site do Tesouro. Mas em suma é o seguinte, pensa no Tesouro IPCA que a gente tem hoje. Você coloca a grana hoje, só que o Tesouro IPCA, o principal, né, é tido como bullet. Você coloca o dinheiro hoje, você vai tirar todo o seu dinheiro na data de vencimento do título. O governo tinha feito um título Tesouro Renda Mais, que vou deixar aqui para você aqui no nosso card, onde você coloca o dinheiro e depois, na data de recebimento dessa grana, você passa 20 anos recebendo aportes mensais. O governo fez agora o Tesouro Educa Mais para 5 anos. Então você vai começar 5 anos de recebimento desses proventos. Você vai passar um tempo de colocando dinheiro todos os meses, ou quando você puder, não precisa comprar todos os meses, você pode comprar a partir de R$30. Na verdade, percentuaizinhos de 1% do título, já eu vou te mostrar. E quando chegar a data de estudo dos seus filhos, você fica 5 anos recebendo a partir dali. Vamos ver na prática como funciona, fica mais fácil, ó. Então, olha só, suponhando que o seu filho comece a estudar, a completar 18 anos, ou você escolhe quando você vai mandar o coitado para a faculdade, em 2041. Também tirando de 23, dá quanto, João? De cabeça? 2041 menos 2023? É. 18. 18 anos. O seu filho nasceu hoje. Exatamente. O João é muito um gênio de conta de cabeça. 18 anos. Seu filho nasceu hoje.
Então, 2041 seria a data que ele entra na faculdade. A partir desse período, você começa a receber esse fluxo de pagamentos por 5 anos. É importante que você considere aqui todos os custos, né? O custo da mensalidade, o custo para manter seu filho numa cidade, material didático, enfim, alimentação, deslocamento. O que a gente pode mais falar disso aqui? Eu achei muito legal, vou voltar aqui para a tela cheia. Achei muito legal duas coisas. Primeiro que já está disponível para você investir. Eu vou te mostrar os títulos disponíveis que você vai escolher de acordo com quanto tempo falta para o seu filho entrar na faculdade. Segundo que você pode dar um nome. Eu gosto tanto dessa materialização do investimento, porque o jeito certo de você investir é dividir por caixinhas mesmo, por objetivos financeiros. As pessoas sempre nos perguntam, onde que eu invisto 10 mil, onde que eu invisto 100 mil? Não é assim. Você vai pegar o seu dinheiro para investir dentro daquela caixinha para atingir um objetivo financeiro específico. Um investimento foi feito para atingir, é uma ferramenta para te levar a atingir aquele objetivo financeiro específico e nada mais nobre do que você cuidar do seu filho. Você vai poder colocar o nome nele, o próprio investimento vai chamar o nome do seu filho. Eu acho até que essa funcionalidade ainda não está disponível. E também uma outra funcionalidade futura vai ser você permitir que os familiares aí da sua casa, em vez de ficar estragando seu moleque dando presente inútil, façam um Pix para esse código de barra específico, para esse QR Code específico, para que eles invistam no futuro dos seus filhos, na educação futura dos seus filhos, na educação universitária, mais precisamente falando. Então, muito bacana, né? Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui o nome de quem, se é filho de quem, basicamente aqui. Vamos colocar aqui o meu filho Enzo, que hoje tem... vai ter que colocar na mão aqui, que ele demora para burro. Hoje ele tem 8 anos. Ele vai começar na faculdade aos 21. Segundo eu já ouvia uma teoria, ele vai ter que ter quebrado 3 empresas primeiro antes dele começar a faculdade. Tem que trabalhar um pouquinho antes, vocês não acham, gente? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Aqui, que são elas, ó. Vamos colocar quanto que a gente pensa que a gente vai gastar com educação. Se eu colocar, por exemplo, aqui R$3.000, veja você que não dá para faculdade de medicina nenhum odonto, não dá para muita coisa. Se você for considerar deslocamento, alimentação, material didático, meu amigo, vamos deixar 3 mil aqui pra gente ser bonzinho, vai. E vamos supor que a gente não tem nada investido ainda. Olha que legal a ferramenta do Tesouro, o link tá aqui depois para vocês colocarem, eu posso colocar na descrição também se vocês quiserem. O Tesouro Educa Mais 2037 é o título que eu deveria comprar para o meu filho Enzo estudar, fazer a sua faculdade. E ele já está falando que eu tenho que colocar R$700 a partir de hoje. R$700. Veja você o seguinte, tá vendo essa taxa aqui, IPCA mais 5,28%? Toda vez que eu for comprar, essa taxa aqui vai mudar. Muda no dia do que eu compro. Se eu mantiver o título até o dia do vencimento, ele vai garantir para mim IPCA mais 5,28. Mas amanhã, quando eu for comprar, pode estar diferente desse valor aqui. Eu tenho 60 dias de carência para vender, mas se você quiser vender antecipado, pode. Não é que não pode, pode. O dinheiro é seu, né? E tem essa liberdade de você comprar antecipadamente. Vender antecipadamente, mas você vai estar sujeito tanto no Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa Mais. Você pode vender antes, mas toma cuidado para não precisar dessa grana, porque você pode tomar uma pancada que se chama marcação a mercado. Você pode inclusive ter prejuízo do dinheiro que você colocou. Dinheirudo, garantir o primeiro colchão financeiro ou já partir para a renda variável? Pelo amor de Deus, não coloque seu dinheiro todo em renda variável. Quando o mercado está indo para cima, todo mundo é corajoso. Quando cai, todo mundo chora no banho. Pelo amor de Deus, 100% em nada. All-in não vale para investimentos, tá bom? Nem na renda fixa, eu acho. Nem na renda fixa. Claro, quando você está construindo o seu colchão, você está começando. Mas daqui a pouco, tentar fugir muito de risco, você vai ter problema aqui em não correr risco nenhum. No extremo, você fica na poupança e tem prejuízo em termos reais, né, do dinheiro que você está investindo. Começa devagar, não tem atalho. Educação financeira não tem atalho, tá bom? O atalho só atrasa a sua vida. Coloca o seu colchão financeiro, a sua reserva de paz. Por quê? Eu não olho a rentabilidade da minha carteira, a não ser de 6 em 6 meses, às vezes nem isso. Chegou um ano que eu fui ver, sabe quando? Eu fui ver na declaração de imposto de renda, e porque de curioso, nem precisava, né? Porque o que entra lá é custo de aquisição.
Mas eu só tenho essa liberdade de não ficar olhando cotação e não fazer sardinice porque eu tenho meu colchão financeiro. Eu só tenho a liberdade de chegar uma pessoa para mim e falar: William, vamos investir num negócio juntos? Eu só tenho a liberdade de ir para aquele lugar porque o leitinho das crianças está garantido, entendeu? Vai na fé, não atropela não. O canal ADA quer saber, na sua visão e experiência, como ficariam os investimentos em hipotético cenário de uma guerra nuclear. Olha, a última coisa que eu pensaria na minha vida em termos de preocupação seriam meus investimentos se acontecesse uma tragédia desse patamar. Mas a gente viu alguns problemas, algumas situações que aconteceram na pandemia, que foi assim: quando todo mundo está em crise, cash is king, dinheiro é o rei. Então, quanto mais líquidos forem os seus investimentos, num cenário de crise dessa natureza, né? Não estou falando de crise no mercado financeiro, no sistema financeiro, não. Estou falando de uma crise fora do sistema financeiro. A gente viu que ativos de risco, inclusive ouro e Bitcoin, caíram muito no começo da pandemia. Então as pessoas procuram ativos mais líquidos possíveis. No extremo, dinheiro de verdade, notas físicas, alimentos, armas, quem sabe, né? Um cenário Mad Max aí, mas bate na madeira aí e reza pro Putin ter juízo, tá bom? O Vitor quer saber, fala dinheirudo, pergunta: trabalho CLT, mas faço serviços e vendas para ganhar dinheiro extra. Excelente. Quero investir, mas tenho dúvidas sobre a declaração de imposto de renda porque não emiti nota fiscal, provavelmente das vendas, né? Se eu investir, terei problemas com a receita. Certamente tudo que você colocar no seu nome que entrar em bens e direitos que você não tiver como comprovar, certamente você pode ter problemas sim, tá? Se for incompatível com a sua renda. O governo, evidentemente, quer morder o dele, né? Então, eu acho que vale muito a pena você ter cuidado com isso sim, para todo o dinheiro que entra na sua conta ter uma contabilidade apropriada, porque quando virar bens e direitos, cuidado aí com o leão. O Reginaldo quer saber: e aí, dinheirudo, monte o cenário para nós onde o BTC seria a moeda mundial. O que esperar dos preços dos alimentos, bens duráveis? Eu fico pensando, se o BTC é deflacionário, os preços dos alimentos vão diminuindo com o tempo. A gente fez um vídeo, eu acho que a gente fez um vídeo sim, eu vou deixar aqui se tiver aqui, onde eu explico para você direitinho qual que seria o cenário mundial se o BTC, se o Bitcoin fosse a moeda mundial. Mas o fato é, em tese, toda moeda deveria pelo menos cumprir o básico dela, que é manter o seu poder de compra, né? Manter as pessoas podendo comprar ou até aumentando. E aí tem um exemplo bem legal e eu guardo comigo isso. Ó, esse ano agora, mês de agosto, agora vai fazer 10 anos que eu tô casado e eu comprei uma televisão há 10 anos, de 50 polegadas, eu paguei R$3.500. Hoje, com 2.500, 2.800, você compra essa televisão muito mais avançada do que era antes. E aí o pessoal fala, mas se tiver deflação, as pessoas não vão consumir. Tem alguém parando de comprar televisão para esperar chegar o último modelo? Eu nunca vi. Nunca vi. Então, a ideia de ter uma moeda que ganha valor no tempo, em que pese muitos economistas não gostam dessa ideia, porque as pessoas poderiam deixar de gastar, mas eu acho que a realidade nossa é bem diferente, né? As pessoas querem sim gastar no dia de hoje, consumir, e que ótimo, né? Se o seu dinheiro pudesse aumentar de valor todo dia ao longo do tempo. O Aleandro Tomelin: você acredita que um dia podemos ser uma potência? Sinceramente, eu não acredito. Forte abraço. Abração, Aleandro. Eu acho também que o Brasil... Eu começaria a acreditar, falei isso em um vídeo já uma vez, começaria a acreditar que o Brasil um dia tem planos futuros de um dia ser um país sério, um dia que a gente investisse consistentemente em termos inclusive constitucionais, colocar na Constituição, ó, educação é coisa que a gente não corta, não abre mão em governo nenhum. A gente sempre vai investir em 20, 30 anos para a educação. Porque aí você vai ver que o governante que está sentado na cadeira, ele não tem planos diretos só para o dia de hoje. Ele está pensando no futuro do Brasil para colher, para deixar outra pessoa colher, para deixar um opositor dele colher esses frutos daqui a 20, 30 anos. Caso contrário, meu amigo, esquece. A gente vai ser sempre o país do futuro e eu acho que esse dia nunca vai chegar. De o Brasil valorizar a educação a ponto da gente exportar tecnologia, exportar cérebros, inclusive, né, cientistas, esse tipo de coisa. Aumentar a nossa produtividade, porque é horrorosa a produtividade brasileira. Eu acho que tudo isso impacta e mostra pra gente a seriedade de um país, quando ele investe
de maneira consistente em educação. O Claudecir Leandro quer saber quais as principais crenças limitantes que impedem um pobre de enriquecer. Acho que tem muita coisa aqui, né? Eu acho que se a gente for olhar a renda média brasileira de R$ 2.800, acho que isso aí explica tudo, né? A gente podia falar que não tem uma visão de longo prazo, enfim, com um monte de coisa. Mas pensa bem, com R$ 2.800, o erro está aí, né? Se tem problemas de economizar, de compra por impulso, de endividamento muito alto com cartão de crédito. Mas, cara, não tem milagre. A gente precisa ganhar mais dinheiro. E aí tem uma discussão, vou até tirar da tela aqui para momento polêmica. Tem aquela discussão que fala assim, né? As pessoas dizem, mas tem a zona de conforto. Vai falar para um cara que é um pedreiro se tem zona de conforto, um cara que está trabalhando na lavoura, que está trabalhando 10, 12 horas por dia, se tem zona de conforto. Mas eu escutei uma vez uma amiga nossa falando assim, que tem o tal a palavra é horrorosa, né? Mas fala que tem a tal da merda quentinha, que a pessoa tá ferrada, tá trabalhando algo que não gosta, algo que tá extenuando ela fisicamente, tá ferrando a vida dela psicologicamente ou até fisicamente, só que a pessoa não consegue sair daquela situação, sabe? Ela usa, por exemplo, o fim de semana para descansar, porque tá ferrada, tá ferrada em todos os aspectos. Então, até colocamos no Instagram esses dias, né? Que tal tentar usar pelo menos o fim de semana, se não à noite, se você não tem energia física para isso, mas pelo menos o fim de semana, não para ficar fugindo da realidade que você quer hoje, mas para construir um futuro diferente na sua vida. Então a ideia é investir, sair desse ciclo da pobreza através da educação, né? Através do estudo. E isso é muito difícil, é algo que leva tempo. Veja que o governo não faz um plano de longo prazo e as pessoas também não fazem. O que você está fazendo no dia de hoje para garantir que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, você vai estar ganhando bem mais dinheiro lá na frente, né? A gente fica tragado pelo dia de hoje, pela necessidade de colocar comida no prato, e a gente não consegue olhar lá na frente, ver que a gente precisa evoluir, aumentar a nossa produtividade para ganhar mais por hora de trabalho. O Easy quer saber se o governo está imprimindo dinheiro e tem dinheiro pra caramba em circulação e a classe baixa e média não estão com dinheiro, por que diabos a classe alta está segurando o dinheiro ao invés de investir? O governo não está imprimindo mais dinheiro, os governos mundiais não estão mais imprimindo mais dinheiro. A gente teve inclusive, porque diabo a classe alta está segurando dinheiro ao invés de investir, a gente viu isso muito claramente na pandemia, quando houve essa enxurrada de dinheiro e o dinheiro ele flui para algum lugar, a gente viu uma explosão no preço dos ativos de risco, sobretudo quando os juros foram jogados para baixo, na pandemia, que o dinheiro foi realmente drenado para ativos de risco no começo, assim que os juros caíram, né? No começo da pandemia, no Corona Crash, lá todo mundo ficou igual maluco, né? Mas logo depois, para suprir os efeitos de poder colocar dinheiro, injetar dinheiro na economia com juros baixos, a gente viu uma explosão no preço dos ativos de risco. Então o dinheiro seguiu para esse caminho. O que a gente está vendo agora é enxugar, né? Os governos subiram para caramba os juros para te retirar, né? Para drenar esse dinheiro em excesso da economia. E a partir daqui, talvez a gente vai ver um novo ciclo. Bom, faz o seguinte, deixa aqui embaixo também as suas dúvidas para aparecer num próximo Fala Dinheirudo aqui do canal. A gente está tentando fazer isso. Escreve também pra gente se você prefere na quarta-feira ou na quinta-feira à noite. A gente está tentando fazer isso toda semana para ter essa interação melhor entre a gente poder tirar essas dúvidas, bater esse papo, mostrar opiniões. Hoje eu não peguei nenhuma opinião polêmica, nenhum assunto fora dos investimentos, mas a ideia aqui é brincar com vocês aí também, fazer zoeira, responder assuntos sérios também e ver como que isso impacta o nosso dinheiro no dia a dia, né? E poder construir um patrimônio também, apesar dos pesares, né, que é viver aqui no Brasil, dessas dificuldades todas, mas eu acho que apesar do governo, a gente tem um povo que corre atrás, né? A gente tem um povo que faz acontecer as coisas e muita gente consegue prosperar por aqui. E se você conseguir prosperar financeiramente, você escolhe para onde você vai no mundo, você cria sua família e coloca tudo isso na frente de tudo. Beleza? Deixa o seu like, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. A gente se vê no próximo Fala Dinheirudo. Valeu, tudo de bom!